Shalom, queridos. Como é que estão aí nossos cânticos? Quer dizer, na verdade não são nossos, é do Senhor Jesus. Ele nos entregou para nós cantarmos no nosso discipulado. Pelo menos dois daqueles especiais para o discipulado devemos cantá-lo antes de começar o estudo. A oração, agradecendo, né? Porque só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer a gente colocar as palavras desse livro na nossa boca. Só Ele. Porque nós sabemos que a gente tem resistência a estudar, e principalmente a palavra de Deus. A gente gosta de pregação, pular, saltar, ficar emocionado, emocionar as pessoas, mas a gente não gosta de ensinar dá trabalho. Mas a gente não pode dar presente barato para Jesus, é isso mesmo, com trabalho. Ensinar, você tem que pegar na mão do discípulo, mostrar assim para ele, olha aqui, ó, que você vai colocar o comentário dizendo, meu discipulador é fulano de tal, minha discipuladora é fulano de tal. Você vai na casa do discípulo para fazer isso, ou então você traz ele na sua casa com a sua internet e vai fazer o estudo junto com ele. Ensinar não é somente chegar na sala do dia do discipulado, não. Tem aqueles que não são iguais. Tem aqueles que precisam de apoio individual, fora do momento do discipulado. Porque até timidez eles têm. Então você precisa na casa. Você sabia que eu sou professora? E eu sei que um professor ele trabalha não só em uma sala de aula, mas o tempo todo ele está com o pensamento voltado para as necessidades do aluno. Eu não ensinei muito tempo. Pouco tempo ensinei somente em prol do Evangelho, ensinando crianças humildes que não tinham nem o que comer, para poder os pais virem para Jesus. Eu ensinava grátis para os pais ficarem gratos e deixar os filhos na mão de Jesus Cristo e eles virem também. Então eu sei que é assim. A gente precisa entender isso, que a gente não está no discipulado porque somente no dia da semana. A gente está envolvido com o discípulo, vendo a necessidade de cada um, não sabe ler. Meu Deus, meu discipulado é analfabeto. Esse está livre do discipulado, nada disso. Esse aí você vai na casa, você pega na mão dele, você estuda com ele, depois você escreve, mas ele que vai dizer tudo. Você faz as perguntas depois que ele já ouviu, porque até vantagem nós temos nesse discipulado, que não tem que estar somente lendo, tem as explicações no vídeo. Então, ele ouve o vídeo, tudo direitinho, repete, manda ele repetir várias vezes. Aí você vai na casa, já repetiu direitinho, aí você vai lá e vai dizer, ele vai falando e você escrevendo. E aí, toda terça-feira, o questionário já estará respondido. O seu discipulador, que deve dar o exemplo primeiro, e vai na casa do discípulo carente que não sabe nada, nem ler sabe, e faz com ele. Eu estou falando porque Jesus fez assim. Jesus cuidou nos mínimos detalhes nas necessidades dos seus discípulos. Chegou na casa de Pedro, está sua sogra com febre. Você sabe o que significa febre naquele tempo? Significava que não tinha jeito. Podia ser uma virose, podia ser. E não tinha jeito, era sinônimo de morte. Jesus chega, levanta a mulher vai cuidar da casa, fazer comida para todo mundo. Então, o discipulador, ele não está somente numa sala de aula, ele está convivendo com os discípulos, principalmente aqueles mais carentes, que têm mais dificuldade. Então, tudo bem agora? Já está entendendo qual é o seu papel? Mas isso é muito terrível, é muito caro isso. Pois é justamente por isso, tem que ser caro. O nosso querido rei Davi, ele falou uma coisa que todos nós devemos copiar. Não daria meu Senhor nada que não me custe caro. Você queria dar para Deus uma coisa barata? De jeito nenhum. As pessoas lá fora, ensinando, professoras, fazem o maior sacrifício pelos alunos por uma coisa passageira, para conhecimentos que não vão passar do túmulo, e você que sabe que os conhecimentos do seu discípulo vai ser para a eternidade? Não, vamos à obra. Vamos à obra hoje com o capítulo 7 de Daniel. Em Daniel 7, vemos que o profeta era um homem de muita intimidade com Deus. Como já vimos nos capítulos anteriores, Daniel era um homem de oração. Ele tinha relacionamento direto com Deus, fez com que o Senhor lhe mostrasse uma série de segredos da humanidade para os seus dias e para o futuro de toda a humanidade. Daniel vê a glória de Deus e a revelação do Messias, Jesus Cristo, e sua segunda vinda em glória
para estabelecer o reino de Deus na terra. Aprendemos com Daniel que, se tivermos um coração consagrado, teremos sensibilidade necessária para ouvir Deus. Aqui, ó, mais uma dica. Consagre seu coração, Senhor, que você vai ouvir Deus. Ele vai dizer todos os dias no seu pezinho de ouvido, no lugar secreto, quando você estiver lá, naquele lugar que Jesus disse, Mateus 6,6, entra no teu quarto e ora em secreto, ele vai falar: minha filha, qual é a sua prioridade? É fazer o que minha palavra diz ou fazer o que você pensa? Na minha palavra, eu estou dizendo que o meu reino é em primeiro lugar e as demais coisas você tem, vai ser acrescentada. Você vai ouvir o Senhor falando isso. Aí você vai pensar logo. Eu hoje estava pensando em ir comprar uma roupa para domingo, que eu estou com as roupas batidas. Aí o Senhor vai dizer: eu quero umas vestes diferentes. Eu quero ver as pessoas que você vai ganhar nesse dia. Fulana, 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 vai lá e diga que eu sou o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por mim. É assim, queridos, é desse jeito. O Senhor está à procura de homens e mulheres que sejam assim, que possa ouvir o Senhor e saber dos seus segredos. Isso aí é um segredo do Senhor. Quando chegarmos lá na glória, ele vai dizer: muito bom, você viu a casa que eu te dei? Você viu o carro? Ainda bem, você seguiu a minha palavra, buscou primeiro o meu reino. Eu sabia que a casa era necessidade, eu te dei, enquanto você estava de casa em casa, de invasão em invasão, cuidando dos meus pequeninos, eu estava cuidando da sua casa. Que tal? Gostou da casa? Talvez você nem tenha agradecido, né? Ele está lá no céu dizendo: você gostou da casa que eu te dei? Gostou daquele carro? Porque não vai lhe faltar nada. Deus não mente. Ele diz que as demais coisas nos serão acrescentadas. E eu sou testemunha disso. Meu marido está aí como prova de que eu nunca me preocupei. A casa que eu moro aqui hoje, eu nunca pedi para ele nada. Por quê? Porque eu estava fazendo aquilo que Deus mandou, que é prioridade. Morando dentro da igreja, na lateral da igreja, para de manhã cedo eu estar na oração sem ter que dar trabalho para meu marido me trazer no templo. Aí eu fiz até isso, eu faço loucuras para Jesus. Fiz isso, eu fiquei lá da igreja, fiquei morando ali. Quando amanheceu o dia, eu já estava dentro do templo, esperando uma pessoa ou duas que chegassem para orar junto comigo, porque a oração no templo deve ser de concordância. Orar sozinho, a gente também ora em casa. Essas coisas que a gente sabe, né, que a gente faz e que depois a gente quer que as pessoas entendam o que deve fazer. Isso aí não foi feito somente para mim, não. Priorizar o reino de Deus é para todos que são filhos de Deus. Então, aqui nós vemos a visão registrada pelo profeta. Neste capítulo foi revelada a ele o primeiro ano do reinado de Belsazar, 553 a.C., quando Belsazar foi feito corregente de Nabonido. Nós vemos também a revelação foi dada a Daniel em sonho, através de visões. Ao se referir à experiência como um sonho, Daniel estava enfatizando a unidade da revelação e ao se referir a ela como visões, ele enfatizou os estágios sucessivos em que a revelação foi dada. O sonho refere-se a ele estar dormindo e as visões refere-se ao que viu enquanto sonhava. Às vezes, no entanto, uma pessoa teve uma visão enquanto estava acordada, como vemos em Daniel 9:23. Por causa do grande significado do sonho de Daniel, ele imediatamente escreveu um resumo dele. Daniel tinha sido intérprete de 2 sonhos de Nabucodonosor, e um no capítulo 2 e outro no capítulo 4. Então o profeta estadista tornou-se o receptor de 4 sonhos ou visões que se estendem até o capítulo 12. Nos primeiros 6 capítulos, Daniel escreveu na terceira pessoa. Nos últimos 6 capítulos, ele escreveu na primeira pessoa. Então, vamos lá nos conhecimentos de Deus. Nos primeiros 6 capítulos,
Daniel escreveu na terceira pessoa. Nos últimos capítulos nos últimos 6 capítulos, ele escreveu na primeira pessoa. Então, foi de alguém que ele, dos primeiros capítulos, dos primeiros 6 capítulos, ele estava revelando o sonho de alguém, que você já sabe quais foram as pessoas, e nos últimos 6 capítulos ele estava escrevendo, revelando do que foi na primeira pessoa, então foi ele. Em sua visão, Daniel viu pela primeira vez o grande mar agitado pela ação de 4 ventos. A palavra traduzida como ventos também pode ser traduzida como espíritos, isto é, anjos. Em outras partes das Escrituras, essa palavra é usada para se referir às ações providenciais de Deus nos assuntos dos homens por meio de anjos. Em todo o Antigo Testamento, o mar Mediterrâneo é referido como o Grande Mar. Números 34, de 6 a 7. Essa visão, então, se relacionava especificamente com o mundo mediterrâneo. Daniel 7, de 3 a 4. O leão e a águia. Vamos aqui agora para as visões de Daniel. A primeira besta era como um leão, um animal que simbolizava poder e força. Este leão tinha asas de águia que falavam de rapidez. Curiosamente, o leão e a águia eram ambos símbolos de Babilônia, como vemos em Jeremias 4, de 7 a 13. 7 e 13. O violento arrancar das asas do leão o privaria de sua grande mobilidade. Isso pode se referir à insanidade de Nabucodonosor ou à deterioração de seu império após sua morte. O leão se erguendo em 2 patas, as patas traseiras, fazia com que parecesse mais um homem. O fato de ter o coração de um homem sugere que o animal perdeu sua natureza bestial e mostrou compaixão. O leão subindo nas patas traseiras e tendo o coração de homem pode se referir aos interesses humanitários de Nabucodonosor. Daniel 7, de 5 a 8. O urso e a besta. Glória a Deus. A segunda besta era como um urso, um animal de força formidável. Isso representava o Império Medo-Pérsia, o império que se seguiu à Babilônia. Isso sugere que, embora a Pérsia tenha surgido mais tarde que a Média, a Pérsia logo ofuscou os medos em seu Reino Unido. As 3 costelas da boca do urso podem representar os reinos do Egito, a Síria e Babilônia, que perceberam o império representado pelo urso, que precederam o império representado pelo urso. A Síria e a Egito, deixa eu repetir, as 3 costelas da boca do urso podem representar os reinos do Egito, a Síria e Babilônia, que precederam o império representado pelo urso. Ou podem representar a Babilônia, Lídia e Egito, 3 nações conquistadas pelos medos e persas. O urso foi instruído a devorar carne. Este comando sugere que os reinos operam por designação divina, não por sua própria autoridade. Ao devorar outros reinos e estender seu território a vasto império, o urso estava cumprindo o propósito de Deus. A terceira besta que Daniel viu era como um leopardo, um animal conhecido por sua rapidez, astúcia e agilidade. Abacuque 1, 8.
Essa fera tinha 4 asas como um pássaro, enfatizando uma rapidez além de sua capacidade natural. Uma característica adicional desta fera é que ela tinha 4 cabeças. Também lhe foi dada autoridade para governar. O quarto animal, Daniel agora descreveu um quarto animal, em vez de compará-lo a algum animal conhecido, Daniel simplesmente o chamou de besta. Aparentemente era uma espécie de mutação composta de partes de um leão, urso e leopardo, algo semelhante ao que se vê em Apocalipse 13:2. Esta quarta besta era mais aterrorizante e poderosa do que as 3 bestas anteriores, que eram todas ferozes e destrutivas. Uma característica significativa desta quarta e diferente besta era que ela tinha 10 chifres. De acordo com o versículo 24, eles representam 10 reis. Quando Daniel concentrou sua atenção nos chifres, ele viu outro chifre começar a surgir entre os 10. Este pequeno chifre teve um começo insignificante, mas em seu crescimento foi capaz de arrancar 3 dos chifres existentes. Este chifre pequeno era conhecido por sua inteligência, e uma de suas características é que ele tinha olhos de homem e suas pretensões blasfemas. Daniel 7, de 9 a 10, o ancião de dias. A descrição de Daniel da glória e ao redor dele, ao redor daquele sentado no trono flamejante com rodas, lembra a descrição da glória de Deus que Ezequiel viu, Ezequiel 1, de 4 a 28. Os milhares que cercavam o trono eram servos de Deus, anjos que executam a sua vontade. Quando Daniel viu Deus, o juiz, tomar seu assento, o tribunal foi convocado e os livros foram abertos. Curiosamente, como foi dito anteriormente, no nome de Daniel significa Deus julgou. O nome de Daniel significa Deus julgou. Deus é meu juiz. Aqui Daniel viu Deus como seu juiz do mundo. Apocalipse 20, 12, abertura dos livros refere-se a uma revisão e julgamento de sua mordomia. Assim Deus, que atribuiu poder aos reinos, julgará esses reinos. Daniel 7, de 11 a 14, o Filho do Homem. Enquanto Daniel observava o chifre pequeno por causa de sua arrogância, ele viu que o quarto animal foi morto e entregue ao fogo ardente. Este evento encerrará os tempos dos gentios. Lucas 21, de 24 a 27. Cada um dos 3, no entanto, foi autorizado a viver por um curto período de tempo. Isso pode significar que as culturas de cada um dos 3 primeiros impérios conquistados foram assimiladas pelas nações conquistadoras. Na terceira parte principal desta visão, Daniel viu o Filho do Homem aproximar-se do ancião de dias. Jesus Cristo, tomando o título Filho do Homem desta profecia, frequentemente o usou para se referir a si mesmo, como lemos em Marcos 8:31. Quando o Filho do Homem foi trazido à presença do ancião de dias, toda a autoridade, glória e poder soberano que havia sido exercidos pelos governantes dos 4 reinos sobre todos os povos, nações e homens de todas as línguas, foi conferido a ele, e aqueles povos o adoraram. Isso está de acordo com a promessa do Pai ao Filho no Salmo 2, versos de 6 a 9.
e será cumprida na segunda vinda de Cristo. Mateus 24, versículo 30. O Filho do Homem estabelecerá um domínio, um rei ou reino eterno. Esse reino nunca será conquistado por outro. Seu reinado será estabelecido na terra. Apocalipse 20, de 1 a 6. Ao término do 1000 anos do reinado milenar do Senhor, ele entregará o reino a Deus Pai, pois o qual Cristo será designado como governante sobre o reino eterno de Deus para sempre. 1 Coríntios 15, 24 a 28. Daniel 7, de 15 a 17. Os 4 reinos. Então ele chamou um dos que estavam perto, aparentemente, o anjo mais tarde identificado como Gabriel, para interpretar a visão para ele. Foi explicado que os 4 grandes animais representam 4 reinos. Como afirmado anteriormente, os 4 reinos são a Babilônia, representada pelo leão Medo-Persa, Pérsia, representado pelo urso levantando de um lado, representada pelo urso levantada de um lado, a Grécia, representada pelo leopardo alado de 4 cabeças, e Roma, representada pela besta mestiça. Então aqui as revelações de tudo que Daniel viu. Daniel 7, 18 a 20. Os santos do Altíssimo. Após destruição da 4ª besta na segunda volta de Cristo, os santos do Altíssimo receberão o reino. Os santos referem-se aos judeus crentes, não aos crentes da era da igreja. A existência da igreja na era atual não foi revelada em nenhum lugar no Antigo Testamento. Na nação de Israel foi posta de lado pela disciplina. A nação de Israel foi posta de lado pela disciplina divina nos atuais tempos dos gentios, que começaram com Nabucodonosor. Durante o tempo dos gentios, 4 impérios, foi dito a Daniel, surgiriam e governariam a terra e o povo de Israel. No entanto, a aliança de Deus com Davi, 2 Samuel 7, versículo 16, permanece e será finalmente cumprida. Os santos, judeus crentes, quando Cristo retorna à terra, desfrutarão do reino, o cumprimento da promessa de Deus a Israel. Daniel parece não ter tido dificuldade em interpretar o significado dos 3 primeiros animais. E vocês leiam o restante, com certeza Deus vai mostrar, porque eu não posso gravar mais tempo, o tempo do nosso vídeo tem que ser curto. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.